Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo à Igreja Cristã Evangélica aqui em Natal. Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor e você é nosso convidado. O Senhor Jesus nasceu entre nós há muitos anos e ele viveu entre nós, ele morreu entre nós e ele ressuscitou entre nós para nos dar vida, vida em abundância. Nós estamos aqui graças a ele para celebrar o nome dele, para render louvores ao nome do nosso Rei. Louvado seja Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia e ler um pequeno texto da Escritura Sagrada. Se encontra em João, no capítulo 10, versículos 14, 15 e 16. A palavra de Deus diz assim: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Nós acreditamos que, de fato, nós somos rebanho de Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso Senhor, é o nosso mestre, é o nosso rei. Louvado seja esse Jesus Cristo. E vai chegar um tempo, quando todas as ovelhas estiverem reunidas, haverá um rebanho e haverá um pastor, nós estaremos com os nossos irmãos e todos juntos estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Isso vai ser glorioso. E eu quero te convidar a celebrar esse Senhor Jesus, celebrar essa obra maravilhosa a respeito da salvação que temos no Senhor Jesus Cristo. A Aliane vai conduzir a gente novamente em louvores a esse Jesus e eu quero te convidar a louvar o nome do Senhor. Onde quer que você esteja, cante ao Senhor, medite nas letras e renda louvores ao nosso Rei. Mas antes eu quero que você ore ao Senhor junto comigo. Vamos falar com o nosso Senhor. Vamos entregar nosso coração, nosso momento, essa hora que vamos dedicar a Ele, que seja de todo o nosso coração. Ore comigo. Senhor, nós te bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por nos deixar conhecer, nos deixar prestar culto ao Senhor, nos permitir que nos acheguemos a Ti de forma ousada, porque Jesus morreu por nós. O Senhor nos aceita. Ninguém vai arrancar a gente da mão de Jesus Cristo. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. E o maior prazer da nossa vida é estar aqui, separando esse momento para celebrar o Senhor Jesus Cristo e render um culto a Ele. Mesmo que seja na nossa casa, à distância, com a nossa família, nós queremos cultuar o nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, muito obrigado. E seja louvado o Teu nome. E queremos cantar louvores agora, Senhor. Conduz a nossa mente, o nosso coração nessa expressão de louvor e adoração a Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos então ficar com o momento do louvor para cantarmos ao Senhor. Graça e paz, amados irmãos. Nesse momento, vamos exaltar o nome do nosso Deus com alegria, dizer que Ele reina sobre toda a terra, Ele reina sobre nossas vidas. E chegará o dia em que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o único Senhor verdadeiro. Então, nesse momento, vamos nos alegrar e exaltar o nome do nosso Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor.
ti e confessarão o teu poder, Senhor, não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Aleluia, graças a Deus. Jesus Cristo é o nosso Rei e isso tem um impacto muito grande na nossa vida. A nossa igreja que está tentando seguir ao Senhor Jesus Cristo tem entendido que precisamos ser discípulos de Jesus Cristo. Discípulos que fazem discípulos e que fazem discípulos, discípulos que fazem discípulos. Nós entendemos há pouco tempo que não tem como ser discípulos de Jesus sem conhecer Jesus, sem conhecer a Deus. Também não tem como se nós não formos transformados por esse conhecimento de Deus.
Então nós precisamos conhecer a Deus, precisamos ser transformados por Ele. A gente também não consegue ser um discípulo de Cristo se não cuidarmos dos irmãos e também se não dispusermos a nossa vida para abençoar o mundo inteiro. Nós temos caminhado então nessas quatro etapas do discipulado e tentando fortalecer esse vínculo no nosso coração, tanto individualmente quanto em grupo, quanto Igreja Cristã Evangélica. Nós meditamos no mês passado a respeito do conhecimento de Deus. E esse mês, que já está terminando, meditamos no cuidado com os irmãos. A partir da semana que vem, nós meditaremos a respeito de como abençoar o mundo. E em maio, por último, nós vamos conversar a respeito de sermos transformados por Deus. Você é convidado para fazer parte desse movimento. Não é um evento único, não é uma coisa pontual de um mês. Na verdade, essa é a nossa vida. Nós estamos simplesmente dando um pontapé que será para a nossa vida inteira, conhecendo a Deus, sendo transformado, cuidando dos irmãos e abençoando o mundo. E como última meditação, já que nós cantamos que Jesus Cristo é o nosso Rei, quais são os impactos na nossa vida em comunidade de Jesus ser o nosso Rei? Existe um texto muito conhecido em João, no capítulo 13, que Jesus diz ser o Mestre e o Senhor de tudo. Só que existe um detalhe muito importante. Eu quero te convidar a meditar nesse texto comigo a partir de agora. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1. E que Deus nos abençoe nessa meditação. Leia comigo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e, por isso, disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem.
Vamos dar um pulo lá para o versículo 34, que diz assim: Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Este é um texto muito conhecido e muito pregado também. Todos nós conhecemos, pelo menos em partes, algo desse texto aqui, mas o desafio para nós nessa noite é prestar atenção nos detalhes e sermos impactados por esse Jesus que ama os seus irmãos. E eu quero começar logo no versículo 1, chamando a sua atenção ao que João diz a respeito de Jesus Cristo. João diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo amou os seus discípulos até o fim. Amou mesmo, amou de verdade, ele amou os seus discípulos até o fim. E não existe amor maior do que esse, de alguém dar a sua própria vida em favor do seu amigo. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Essa é a temática de todo o nosso trabalho que teremos aqui, toda a nossa meditação. O amor pelos discípulos. Nós somos discípulos, eu sou discípulo, você, se tem fé em Jesus Cristo, é discípulo de Jesus Cristo. E eu amo o outro discípulo e o outro discípulo me ama, e isso precisa acontecer desse jeito. E o amor precisa ser levado até o fim mesmo. Existe certa discussão do que significa esse amor, amou-os até o fim, se seria até o fim da sua vida enquanto estava aqui, ou seja, ele amou os discípulos tanto, mas tanto que até o final, até o último suspiro, na cruz do Calvário, Jesus pensava nos discípulos e se entregava pelos discípulos. E existe ainda a possibilidade de Jesus estar se referindo ao amor completo, ao amor que não acaba, ao amor que chegou até a cruz do Calvário, ultrapassou a cruz do Calvário e vai durar eternamente. Jesus os amou até o fim. Independentemente de qual seja o pensamento de João de verdade, o fato é que o amor de Jesus é infinito pelos seus irmãos, por aqueles a quem ele tinha de fato um grande apreço. Aqueles que eram da família do mesmo pai que ele. Jesus amou até o fim. O desafio para mim e para você, se nós somos seguidores desse Jesus, se nós somos cristãos, se nós somos crentes em Cristo Jesus, o desafio para mim e o desafio para você é do tamanho dele. O desafio é para amar o nosso irmão até o fim. Ame o seu irmão em Cristo, ame muito, ame até o fim. Como é que se faz isso? Eu quero te convidar a ver o que Jesus fez logo que João identifica o amor até o fim de Jesus Cristo. A nossa meditação aqui vai passar por 3 estágios, por 3 aprendizados muito importantes que nós precisamos tirar desse texto aqui para a nossa vida. O nosso cuidado com os irmãos depende do que aprendemos a partir de textos como esse daqui. E esse aqui é um dos principais a respeito desse cuidado mútuo, desse serviço mútuo. O primeiro estágio onde nós pararemos é que não existem desculpas. Não existem desculpas para amar. Jesus não tinha desculpas para deixar de amar. Simplesmente ele amava. Amava muito, amava até o fim. Da mesma forma, o serviço é essencial ao amor. Quem ama, serve. Quem ama até o fim, serve até o fim. E por fim, a alegria.
alegria verdadeira, aquela sensação de ser o maior abençoado de todo o planeta Terra. Só tem quem serve os irmãos. Eu quero te convidar a embarcar nessa jornada comigo, olhando para a sua Bíblia, mantenha ela bem aberta aí, tenha alguma coisa para anotar, faça seus apontamentos no texto, correlacione um versículo com o outro, faça esse exercício para que a sua alma termine esse tempo aqui muito edificada. E o seu dia amanhã, os seus dias daqui para frente sejam outros. E o cuidado com os irmãos seja muito bom e prazeroso. Ame os seus irmãos. Ame até o fim. Ame muito. Não fique criando desculpas para deixar de fazer alguma coisa. Jesus não fazia isso. Jesus não tinha desculpas para deixar de amar. Ele amava. E eu quero convidar você a olhar para os versículos 2 e versículos 3. O primeiro de todos aqui, o versículo 2, João está dizendo que durante a ceia, aquela famosa ceia, a última com os discípulos antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, Jesus sabia disso. Tanto é que Jesus chega a dizer que nem todos estão limpos. E ele sabia que era porque Judas o trairia logo algum tempo depois. O fato é que, mesmo sabendo que Judas o trairia, como nós lemos aqui, Jesus se levanta, cinge o seu lombo com uma toalha, pega uma bacia e lava os pés de todos os discípulos. Lava os pés de todos. Num primeiro momento, nós poderíamos pensar que, poxa vida, Judas vai trair Jesus. Jesus tinha que chamar a atenção dele. Jesus tinha que brigar com ele. Jesus tinha que fazer qualquer coisa, menos lavar os pés dele. Jesus tinha que alertar os outros que havia um traidor que era para expulsar Judas daquele meio ali. Jesus não pensa nisso. Jesus não está procurando desculpas para não servir os irmãos verdadeiros. Simplesmente, mesmo que alguém na igreja não me agrade muito, eu vou servir todos igualmente. Mesmo Judas prestes a trair Jesus, e Jesus sabendo disso, Jesus se levanta e lava os pés de todos eles. Jesus tinha uma desculpa negativa, uma desculpa muito triste para deixar de lavar os pés de Judas ou de todos eles ali. E também Jesus tinha uma desculpa muito alta, muito boa para dizer que não ia lavar os pés das pessoas. O versículo 3 mostra que Jesus tinha essa desculpa. O versículo 3 diz assim: sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que Jesus mesmo viera de Deus e voltava para Deus, o que Jesus fez? Jesus se levantou e foi lavar os pés dos discípulos. Imagina o rei do universo, o dono de todas as coisas, lavando o seu pé. Será que o Deus de todas as coisas tem necessidade de lavar o pé de um discípulo? De um subordinado seu? Sendo Jesus o superior e não tendo ninguém acima dele, será que era necessário ele lavar os pés dos discípulos? Jesus não se importa com desculpas para deixar de lavar os pés dos discípulos. Na verdade, não existem desculpas no caso do amor. Simplesmente existe o amor. Esse é o meu desafio e é o seu desafio. Assim como Jesus, nós precisamos aprender que, mesmo que tudo esteja ruim e ninguém mereça o nosso serviço, ou mesmo que nós sejamos bons demais, nós tenhamos um cargo muito elevado, grande demais para fazer determinados serviços,
A gente precisa fazer como Jesus. Ele se humilha, ele abandona essas coisas, porque a mente dele estava focada no amor aos seus irmãos. E ele se levantou e foi lavar os pés dos discípulos. Esse é o nosso primeiro estágio. Não existem desculpas no amor. Não, não temos desculpas para deixar de amar. Nós simplesmente amamos. Amamos muito e amamos até o fim. Se existe alguma desculpa, é para que a gente consiga amar os nossos irmãos. Qualquer coisa é desculpa para a gente poder servir um ao outro. Aí funciona. Assim como também funcionava na mente de Jesus. O segundo estágio que nós vamos parar aqui é o fato de que o serviço é essencial ao amor. Lembre-se, você precisa amar os seus irmãos, amar muito, amar até o fim. E não existem desculpas para deixar de amar. Ame. E agora, nosso estágio aqui, onde nós paramos, é que o serviço é essencial ao amor. Quero te lembrar do que está escrito aqui. Vamos continuar nossa meditação a partir do versículo 4. Jesus se levantou então da ceia, tirou a vestimenta que estava por cima e tomou uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e ia enxugar os pés dos discípulos com a toalha com que estava cingido. A respeito de Jesus é dito que ele amou os seus discípulos e amou até o fim. Logo em seguida, a demonstração que João dá a respeito do que Jesus fez e comprova que Jesus de fato os amava, é que ele levantou e começou a lavar os pés dos discípulos. Como nós lemos aqui, Pedro não entendeu nada. Ele perguntou para Jesus: Senhor, o Senhor vai lavar o meu pé? E Jesus disse: o que eu vou fazer você não entende agora, você vai entender depois. E Pedro então foi muito enfático. Ele disse: de maneira nenhuma você vai lavar o meu pé, Jesus. O Senhor é o Senhor. E eu que tenho que lavar o pé do Senhor. O meu pé o Senhor não lava. Jesus então responde para ele, como nós lemos: quem eu não lavar os pés não tem parte comigo. Então Pedro muda de ideia instantaneamente, afoito do jeito que era, ele diz: então não lava só os meus pés, lava também a minha mão, lava a minha cabeça. E Jesus diz: calma, Pedro, eu vou lavar só os pés, porque aquele que já foi lavado pela palavra não tem necessidade senão lavar só os pés. O fato é que Jesus estava demonstrando um simbolismo da limpeza, da pureza que fica o corpo humano depois que Jesus o lava pelo seu sangue. O ser humano é lavado pelo sangue de Jesus Cristo, é limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Aquela culpa que existia, ela não existe mais. Deus perdoa. E uma vez limpo pelo Senhor, como nós lemos, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e ninguém tira as ovelhas das mãos do Senhor. O pastor cuida delas. Então Jesus mantém apenas no simbolismo: eu vou lavar só os seus pés. Você já está limpo pela palavra. Meus irmãos, esse texto aqui, ele prova para nós que o amor é demonstrado por meio do serviço. E sem o serviço não existe amor. O serviço é essencial ao amor. Quem ama, serve. E quem está servindo está demonstrando amor. Ao contrário do que a nossa sociedade tende a pensar no amor como um sentimento, algo que nasce no coração sem muita explicação, biblicamente falando, não. Biblicamente, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato
não é pelo sentimento, mas pelo fato de ter Cristo morrido por nós, uma obra de serviço representado pela cerimônia que Jesus fez aqui, tendo Jesus morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. A maior obra de amor que um amigo pode dar a outro amigo, disse Jesus Cristo, é ele dar a vida em prol do seu amigo. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Mais para frente ele diz: vão e façam o mesmo. Jesus perguntou para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? E não sei se é fácil de imaginar a cena ali naquela mesa onde todos estavam para jantar, para ceiar, e Jesus levanta, toma uma toalha, água e vai lavar os pés dos discípulos. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos ao ver Jesus lavando o pé. Imagina se o Senhor Jesus Cristo, em carne e osso, estivesse nesse momento na sua frente, lavando os seus pés enquanto você estuda a palavra. Jesus Cristo lavando os seus pés. É muito possível que muita gente teria uma atitude como a de Pedro. O Senhor Jesus lavando o meu pé é ao contrário. Eu preciso servir ao Senhor Jesus. Eu preciso lavar os pés dele e servi-lo de todas as outras formas também. Mas nesse caso não. Jesus Cristo está lavando o seu pé. Consegue imaginar a cena? E aí imagina que Jesus está lavando o seu pé e quando ele termina, ele pergunta para você: você entendeu o que eu fiz aqui? Graças a Deus que Jesus Cristo era muito inteligente e ele explica, porque eu temo que se fosse eu não entenderia. Mas Jesus explica. E as palavras dele são as seguintes: vocês compreenderam o que eu fiz a vocês? No versículo 12, e ele continua, antes que alguém tenha coragem de responder. Ele continua: vocês me chamam o mestre e o Senhor, e é verdade, eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, eu lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque o que eu fiz aqui foi um exemplo para vocês. Um exemplo para que vocês, assim como eu fiz, façam também. E o argumento de Jesus não é difícil de entender. Versículo 16, ele faz uma comparação muito legal. Aquele que manda a mensagem, por acaso é menor do que o próprio mensageiro? Quem é maior, o mensageiro ou aquele que enviou a mensagem? Bom, é óbvio que é o que enviou a mensagem. O mensageiro é só o mensageiro. Quem é maior, o Senhor de tudo ou aquele servo que serve ao Senhor de tudo? Ué, é óbvio que é o Senhor que é maior. E aí Jesus diz assim: pois é, exatamente. Eu, sendo quem eu sou, eu vim para servir vocês. Vocês precisam amar uns aos outros aí do mesmo jeito que eu estou amando vocês, com o serviço. O serviço é essencial. O serviço é essencial. Nosso terceiro e último estágio, nossa terceira e última parada aqui nesse texto, é que a bênção é de quem serve, não de quem está sendo servido, mas a bênção é de quem está servindo, a bênção é de quem serve. Nós precisamos amar os nossos irmãos, amar muito, amar até o fim. Primeiro, não temos desculpas para deixar de amar, temos desculpa para amar. Segundo, o serviço é essencial ao amor, de maneira que sem o serviço não tem amor. E terceiro, a bênção é de quem serve. Que maravilha! Olhe para o versículo de número 17. O versículo 17 diz assim: ora, se sabeis estas coisas, agora que vocês sabem disso aqui que eu expliquei, bem-aventurados sois se as praticardes. É um versículo muito pequeno. Decore esse versículo.
eu serei abençoado muito, muito mesmo, se eu servir as pessoas, se eu servir os meus irmãos, se eu estiver disponível para trabalhar para eles, para servi-los de verdade, para orar por eles. Eu é que vou ser abençoado por isso. Se você está assistindo esse vídeo e procura a sua bênção de hoje, aqui está registrada na palavra de Deus a sua bênção. O serviço é a sua bênção. E isso é uma bênção de verdade. A palavra de Deus não erra. Bem-aventurados sois se praticardes essas coisas. Bem-aventurados sois se praticardes essas coisas, se me imitarem, se amarem uns aos outros com o serviço. Vocês serão abençoados. Durante 4 anos eu passei a minha vida no seminário. Foi um tempo muito bom, foi um tempo muito rico, muito precioso, no qual Deus me lapidou de um jeito extraordinário. E uma das coisas que eu aprendi lá é que isso aqui é verdade. Servir é muito bom. É muito bom. Teve uma ocasião que eu estava na casa de uma família, de uma das igrejas onde eu estava estagiando, e, e o Leandro e a Laiane, pessoas de, do Distrito Federal, amados, irmãos muito amados, de quem tenho saudade. Enquanto eu ficava na casa deles, a Laiane dizia para mim: Cássio, se sinta em casa, tá? Aqui é a sua casa, não tem problema, pode dormir a hora que você quiser, pode, pode usar o que você quiser, pode abrir a geladeira, você pode fazer o que quiser aqui, é como se você estivesse em casa. Aí a gente comeu, ela fez um banquete lá, e tudo muito legal, muito chique as coisas, e eu fiquei maravilhado com aquilo, e principalmente por ver a alegria dos meus irmãos em servir o seminarista. E aí, quando terminou o almoço, eu fui lá na cozinha e fui lavar a louça, querendo servir também. E aí ela disse: Não, Cássio, pelo amor de Deus, sai daqui. Você não vai lavar a louça, não. Eu disse para você se sentir em casa, não foi? Vai fazer outra coisa. Vai estudar, vai ver televisão, vai fazer qualquer outra coisa. Lavar a louça, não. Deixa que eu lavo depois. E eu disse: Mas você não disse para eu me sentir em casa? Em casa eu tenho que lavar a louça, ué. Então, como eu estou me sentindo em casa aqui, eu vou lavar a louça também. E ela percebeu que eu tinha razão no meu argumento e ela simplesmente me expulsou da cozinha. Não, vai para lá. E é maravilhoso de ver quando existe briga na igreja, quando elas querem servir, briga no bom sentido. Eu quero te servir mais e você quer me servir mais, por amor, por sentimento puro, por uma pureza de coração. Isso, quando acontece na igreja, é algo fantástico. A igreja promove o cuidado dos irmãos de forma natural. Um irmão cuida do outro, o outro cuida do um, e as coisas fluem como se todo mundo fosse crente em Cristo Jesus, como se todo mundo acreditasse de fato que é uma bênção servir os irmãos. Eu me lembro, logo que eu estava chegando aqui em Natal, uma irmã da nossa igreja, chamada Laura, chegou para mim e disse: Olha, nós não somos uma igreja perfeita, mas se tem uma qualidade que a gente tem aqui, é que a gente é muito unido e todo mundo cuida um do outro como se fosse uma família de verdade. E eu pude comprovar que é assim mesmo. É um prazer servir. A Igreja Cristã Evangélica de Natal, como de uma forma geral, ama o serviço, ama servir uns aos outros. Uma coisa extraordinária. É uma coisa louvável. Isso é coisa de Jesus Cristo, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Nós nunca estamos satisfeitos com o nível que alcançamos, então nós precisamos melhorar cada dia mais no nosso serviço aos irmãos. Eu preciso te servir mais e, igualmente, eu preciso ser mais servido também, e isso precisa ser uma mutualidade unida,
uma unidade. Bem-aventurados sois se fizerem essas coisas. Esse é o desafio para mim e para você. Sentir prazer no serviço aos irmãos. Lembrem-se que Judas estava no meio. Nem sempre a gente serve pessoas que a gente tem uma afinidade muito próxima. Muitas vezes, o nosso serviço, a nossa bênção de servir é para aquele irmão que a gente não tem muita afinidade. Que a gente possivelmente até já brigou no passado, mas que nós fizemos as pazes, ou que essa oportunidade de serviço é a desculpa que eu precisava para fazer as pazes com meu irmão. Serviço é uma bênção. Serviço é uma bênção. Ame o seu irmão. Ame muito, ame até o fim. Não meça esforços para amar o seu irmão. Sem desculpas para deixar de servir. Sabendo que o serviço é essencial para o amor. Não existe amor sem serviço. E que, na verdade, é uma bênção que seja assim. É uma bênção servir aos irmãos. Ame de verdade o seu irmão. Provavelmente você tem aí na sua casa ou onde você está pessoas que servem a Deus também. Se tiver, olhe para eles e pense como que eu vou servir essas pessoas hoje. Pense em outros irmãos que você há algum tempo não vê, nem faz nada por eles e pergunte para ele, como que eu posso te servir? O que eu posso fazer por você? Eu quero participar um pouquinho da sua vida. Eu quero te abençoar. Esse é um desafio para todos nós. Amar os nossos irmãos. Amarmos os nossos irmãos. Nós lemos os versículos 34 e 35 e como nossa conclusão eu quero ler de novo. Versículo 34, Jesus diz para eles, para os discípulos, assim: Novo mandamento eu dou a vocês, que amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, também amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Não é a única vez que Jesus diz sobre o mundo conhecer que Jesus Cristo existe, é verdadeiro, a sua obra é verdadeira e que nós somos de fato enviados por Cristo Jesus. Ele vai ser conhecido quando nós amarmos uns aos outros. Que privilégio analisar esse texto e perceber essas coisas profundas do Senhor Jesus Cristo para nós. O desafio fica para você e fica para mim. Ame seu irmão. Ame a sua irmã em Cristo. Ame o seu irmão mais velho em Cristo Jesus. Os idosos da igreja. Ame as crianças da igreja. Sirva todo mundo de alguma forma. Ore por eles. Pergunte como estão. Ore com eles. Visite. Sirva de verdade. Sirva de verdade. Faça parte da vida deles. E permita que eles façam parte da sua vida também. Você vai perceber que isso é a melhor coisa do mundo. Jesus diz: mandamento eu deixo para vocês, que vocês amem uns aos outros, da forma como eu amo vocês. Tem desculpas para deixar de amar. Sabendo que o serviço é parte do amor e acreditando firmemente que é maravilhoso, que é uma bênção servir. Desse jeito Jesus servia aos discípulos. Nós precisamos amar uns aos outros, amarmos uns aos outros como Jesus Cristo nos ama também. Quero orar com você uma última vez, orar profundamente pedindo que Deus nos abençoe, que Deus te dê coragem para servir os irmãos, te dê sabedoria, te dê ânimo, que te anime de verdade para trabalhar em prol dos irmãos em Cristo.
Vamos orar? Fale com o Senhor. Pai querido, nós te bendizemos o nome. Muito obrigado por podermos conhecer o Senhor Jesus por meio da tua palavra. Que bênção, Senhor, que bênção. Que maravilha é descobrir na tua palavra que é bom trabalhar, que é bom servir ao Senhor, servindo os irmãos, servindo a igreja. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Temos um pedido para fazer. Que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê ânimo, força de vontade, coragem mesmo para servir os nossos irmãos, para trabalhar em prol deles, para ajudá-los, para orar por eles. Nós te pedimos, Senhor. Pedimos porque entendemos na tua palavra que isso não só é o certo a se fazer, principalmente que isso é uma coisa muito boa. É uma dádiva do Senhor, um presente, um privilégio que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela Igreja Cristã Evangélica de Natal, que tem servido ao Senhor, auxiliando mutuamente um ao outro. Nós estamos passando por uma pandemia e não estamos passando pela pandemia desesperados, muito por causa da bênção do Senhor, de um irmão servindo outro irmão, abençoando uns aos outros. Isso tem sido uma prática entre nós e nós estamos aqui, bem ainda, animados a servir o Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E assim nós estamos caminhando para mais um final aqui. Nós queremos te agradecer muito pela sua presença, pela sua audiência, não é? Nesse caso, e pela sua companhia na meditação das Escrituras, no louvor ao Senhor, nas orações. Nós temos um anúncio a fazer específico e muito bom, por sinal. Na terça-feira nós temos a reunião de grupo pequeno. A reunião de grupo pequeno tem acontecido pelo Google Meet por enquanto. Ainda não começamos o formato de grupo pequeno, né? De fato, até porque a nossa igreja ainda é um grupo pequeno de pessoas. No entanto, o objetivo da terça-feira à noite é a gente abençoar uns aos outros, literalmente cuidar uns dos outros, ouvirmos os pedidos, os agradecimentos, orarmos, meditarmos de uma forma bem prática sobre a nossa vida na palavra de Deus. E isso tem abençoado os que participam. Eu quero desafiar você, você que faz parte da Igreja Cristã Evangélica de Natal, faça questão de participar. Pergunte a qualquer um que tem participado assiduamente o quanto tem sido proveitoso e bom para a nossa vida de verdade, para a nossa vida prática, como tem sido boas essas reuniões. E se você não é da Igreja Cristã Evangélica de Natal, mas deseja participar enquanto que ainda é pelo Google Meet, e mesmo depois da pandemia, quando começarmos a nos reunir nas casas, se você quiser participar, você é bem-vindo. Entre em contato com qualquer um de nós. Nós faremos de tudo para que você esteja conosco. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, que comece muito bem na graça e na bênção do Senhor e que você sirva, procure alguém para servir muito, procure pessoas para servir nessa semana que está começando. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as doces consolações e a comunhão do Espírito seja contigo, seja comigo, seja com cada um de nós, onde quer que estivermos, de um lado da internet, de outro lado da internet, hoje, amanhã, a semana, para todo sempre, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Deus te abençoe.